objetivo da minha vida? Todos fazemos essa pergunta em algum momento. Neste programa, vamos abordar o tema Os Objetivos da Vida. Faz mais sentido cuidar apenas da vida material? Ou precisamos dar mais atenção para a vida espiritual? Muitas pessoas se perguntam qual o objetivo da vida? E as respostas a essa pergunta variam de idade para idade, de momento em que nós vivemos. Para a maioria das pessoas, é usufruir o máximo que os prazeres terrenos possam apresentar. Na medida em que a vida prossegue e se desenvolve, a gente percebe que tem sede de mais coisas. Segundo os filósofos contemporâneos, o sentido da vida hoje seria nós termos um ideal. E nesse caso, para o espírita, a busca da espiritualização, o processo evolutivo que o espírita já tem noção e que agora já está realmente nessa procura de algo melhor. O objetivo da encarnação é o progresso, é a conversão dos valores materiais para valores transcendentais. Porque na vida de todos nós há lutas, desafios, sofrimentos, provas, crises. E quando nós passamos por esses momentos, a gente começa a se questionar realmente o que vale a pena. Por que vivemos? Para que vivemos? De onde viemos? Essas perguntas que o Espiritismo consegue com muita clareza nos abrir filosoficamente, nos situando dentro da vida, nos contextualizando dentro da vida, faz-nos entender que estamos num corpo, entre o berço e o túmulo, num segmento dentro da grande vida. E Allan Kardec, ele faz um questionamento muito interessante quando ele, no Livro dos Espíritos, quando ele diz que a nosso objetivo da vida é buscar a felicidade e que nós só seremos felizes quando praticarmos as leis de Deus, quando praticarmos as leis naturais. Porque muitas pessoas, depois de conseguirem o seu emprego, depois de conseguirem o seu casamento, depois de terem os seus filhos, estarem na classe social que almejaram, percebem que não são tão felizes assim quanto imaginavam. Depois de adquirirem os seus objetivos, atingirem os seus objetivos, elas percebem que está faltando alguma coisa. E o que está faltando? É o momento em que a gente é convidado pela vida a olhar um pouquinho para dentro. Será que não está faltando alguma coisa interior? Será que a vida não tem um propósito superior? Esse sentido da vida é também um momento de reflexão. Quando a pessoa passando por sofrimentos, passando por muitos problemas, começa a se perguntar o porquê dessas coisas, o porquê dos acontecimentos e buscando aí uma resposta. Vai encontrar o real sentido da vida, que é da maior importância para o nosso progresso, para o nosso processo evolutivo. Para a doutrina espírita, importa considerar, é só esta vida ou é a vida em seu sentido, até diríamos, infinito? Não podemos estar no corpo e levarmos a vida de qualquer jeito, como quem leva com a barriga. Há que termos uma filosofia de vida. Ninguém reencarna para não fazer nada. A reencarnação tem sim como objetivo o aprimoramento. E o aprimoramento só acontece no desenvolvimento das virtudes, das qualidades morais que todo espírito é capaz. Posição social, salário, os bens materiais, certas conquistas, elas são importantes, são valiosas, nós devemos buscá-las, devemos alcançá-las, mas elas são instrumentos para a construção de algo muito mais valioso dentro de nós mesmos. É nesse momento, quando a pessoa atinge esse estado de maturidade, que ela começa a pensar nas questões espirituais da vida. Se nós estamos nessa constante busca do melhor, é claro que o sentido da vida se amplia, os horizontes já são muito mais amplos e nós nos situamos como criaturas que estão nessa busca constante de elevação, de conseguir vencer a si mesmos. Conviver com o ideal, abraçar uma causa, ter um compromisso, ou seja, engajar-se.
Então, esse engajar é uma forma de nós nos preenchermos, não é? E nos realizarmos como existentes. Vemos muitos pais dizendo assim, eu não vou colocar filho na vida, esse mundo está tão cão. E vejo outros dizerem, eu preciso colocar filhos na vida para transformar esse mundo cão. Qual é a nossa contribuição no mundo? Qual é a nossa missão existencial? Isso a filosofia espírita nos ajuda a pensar e nos ajuda a balizar para que o nosso comportamento ele possa estar apontando na direção da felicidade e não só do sucesso. É claro que sempre haverá a angústia, a insatisfação, a depressão. Quando nós encontramos esse sentido, quando nós nos conscientizamos de que somos espíritos em caminho para a nossa condição de imortalidade, é claro que a vida terrena passa a ser muito melhor. Todas as aquisições materiais são instrumentos para a realização de algo. Muitas vezes alguém nasce no mundo com muitos recursos materiais porque ele traz uma missão de proporcionar o progresso. Cabe a ele a tarefa de gerar o progresso da comunidade na qual ele está inserido. E ele deve cumprir essa missão com a maior seriedade e com a maior dedicação possível, levando o progresso material, o desenvolvimento da sua comunidade, cumprindo a sua missão. O que ele não pode é se encantar com o instrumento e esquecer da tarefa. Toda pessoa que vive exclusivamente para os assuntos de ordem material se afasta dessas situações melhores que é o assunto de ordem espiritual e passa realmente a ficar muito aflita porque a vida material faz tantas exigências, estabelece tantos compromissos que o espírito ele se desarranja, ele fica realmente em uma situação de desconforto de ordem espiritual. Porque quando alguém na sua família tem um câncer, uma doença terminal, quando ela perde alguém que ela ama, quando ela perde um emprego, ou quando ela perde bens materiais, ela enfrenta alguma dificuldade, essa criatura fica muito frágil, porque ela depositou todos os seus valores, todas as suas esperanças, todos os seus propósitos em questões que são passageiras, que são variáveis. Então a gente vê multidões, o próprio André Luiz comenta isso, multidões que encarnam e desencarnam do mesmo tamanho, estacionários. O Espiritismo nos ensina que ninguém retrograda, ninguém volta para trás no processo evolutivo. Mas estacionar, há multidões estacionárias. A pessoa não acordou ainda para o objetivo da vida, não tem um sentido espiritual de sobrevivência do espírito, de continuidade da vida no mundo espiritual, vive materialmente. É extremamente difícil conceber a vida que nós temos hoje sem acreditarmos numa vida espiritual, sem acreditarmos num planejamento superior, sem acreditarmos na ideia de reencarnação. O que é que nós estaríamos fazendo aqui? Para que passar por tanta dificuldade, por tanto sofrimento, trabalhar tanto, correr tanto, se esforçar tanto, se quando a gente morrer, acaba tudo, enterra e pronto. Então, não acreditar nessa vida posterior, não acreditar na possibilidade de reencarnação, tira o sentido da vida e o objetivo de tudo isso. Porque tudo que é material se desgasta e se transforma. Tudo está em renovação. Eu me recordo, por exemplo, da minha cidade natal. Quando você volta para a cidade, você tem uma imagem da cidade que você nasceu e você vai lá fazer uma visita depois de 30, 35 anos, você vê que a cidade mudou completamente. Aquela cidade natal que você imaginava da sua infância não é mais a mesma, né? Eu, às vezes, me olho no espelho e vejo como que está mudando tudo, né? O corpo vai envelhecendo, tudo se transforma. Tudo na vida material é um convite à renovação. De modo que a criatura que se isolou da realidade espiritual da vida, esqueceu dos propósitos espirituais, ela se fragiliza, porque em meio a essa mudança, em meio a essa transformação incessante, ela não encontra piso, ela não encontra segurança. A gente vê no próprio processo mediúnico a manifestação de espíritas desencarnados lamentando o tempo perdido, né? O cidadão, de repente,
ele tinha uma visão tão objetiva das realidades da vida, os porquês da vida, e ele se perdeu no meio do caminho, voltado para atividades essencialmente materiais, né? Procurando coisas que ele vai ter que deixar quando ele retornar à espiritualidade, esquecendo-se da recomendação fundamental de Jesus, que nós devemos buscar aqueles tesouros que as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam, aquele tesouro que é formado por valores espirituais, intelectuais, é o nosso crescimento. Se você não vive assim, você está tendo um sentido materialista de vida. É o que acontece, infelizmente, com a maior parte das pessoas. Então é preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da existência e entrar em contato novamente com essa força interior que é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. Se nos sentimos perdidos, sem rumo certo na vida, pensamos que Deus pode ter nos esquecido. Será mesmo? Durante muitos milênios, as pessoas acreditaram mesmo, mas acreditaram muito, que a lei de Deus está escrita em livros. Então elas criaram templos de pedra, criaram todo um ritual para conservar esses livros, para transmitir esses livros. Mas a gente fica se perguntando, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder absoluto, escreveria as suas leis em palavras humanas? A lei divina está em tudo e em todos. O Criador colocou a sua marca em cada ser. Se consultássemos o nosso íntimo mais íntimo, encontraríamos o sagrado falando, expressando aquilo que deveríamos fazer, dizer, a forma como deveríamos nos colocar no mundo. Allan Kardec, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ele questiona onde está escrita a lei de Deus. E o Espírito de Verdade responde muito sabiamente, está escrita na nossa consciência. De modo que não adianta a gente querer fazer uma busca externa para encontrar as leis de Deus. A Bíblia, a codificação, a Torá, o Alcorão, são lembretes divinos para nos lembrar aquilo que está dentro de nós, que foi colocado dentro de nós a partir do momento que fomos criados. Então nós vamos usar esses lembretes para desenterrar o tesouro divino que está dentro de nós, na nossa consciência. Se eu pensar na palavra consciência, conjunto, ciência, conhecimento, o conhecimento do que existe em nós e por nós. Então, este conhecimento, essa função da inteligência na realidade, é exatamente para o nosso desenvolvimento. Deus nos deu para o aprimoramento a voz da consciência para compreender que as tendências do passado precisam ser superadas, suplantadas. A transcendência é o objetivo. Se o nosso ego humano estiver a serviço desse Deus, é tudo de bom. O ego é um bom servo, mas não é um bom senhor. Se o ego quiser ocupar o palco da vida em detrimento da nossa consciência, estamos perdidos. No palco das nossas realizações, elas serão bizarras, confusas, infelizes. E toda vez que a gente faz algo que contraria a lei de amor, que é a lei soberana da vida, nós sentimos as consequências em nós mesmos. Basta pensar, quando você se irrita, você perde a cabeça, fica muito nervoso, as consequências que isso tem para o nosso organismo físico. Quando a gente tem uma mágoa, tem um ódio, isso nos adoece. É um sintoma de que a lei está em nós. Quanto mais estamos no processo do aprimoramento, no desenvolvimento das competências todas, intelectuais, morais, corporais, mais nos desenvolvemos, mais compreendemos qual é o nosso propósito. Nosso propósito na encarnação é sim a evolução. E há muita sabedoria quando a gente começa a se observar. Observar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que traz felicidade, que traz harmonia e aquilo que traz tristeza, depressão, ódio, inveja. Deus é essa amorosidade que se expressa através das suas leis, fazendo valer o nosso critério evolutivo pelas escolhas que fazemos. Jamais Deus castiga,
Porque ele não é um velho barbado, assentado num canto do universo, apoiado num cajado, observando quem peca. Isso é uma visão mítica. Então Deus não pune, Deus educa, Ele ensina, Ele dá oportunidades para que a gente erre e corrija. Tenha experiências e enriqueça o patrimônio da nossa alma. Quando a gente começa a pensar assim, Deus deixa de ser um rei que manda as pessoas para o calabouço e passa a ser um parceiro estratégico. Alguém que acompanha a nossa vida, que acompanha as nossas decisões, acompanha os nossos equívocos e nos ajuda, porque o Criador sabe que quando a gente comete um equívoco, nós estamos num largo processo de aprendizado. Deus, bem disse os espíritos Allan Kardec, é inteligência suprema. Bem disse João, é amor. E com mais sabedoria disse Allan Kardec, que é Deus e não quem é Deus. Para descaracterizar que Deus não é um homem, portanto, é o homem quem castiga, quem premia. Deus, portanto, não está nos observando para ver quem peca. Deus é o amor, que nos criou por amor, e deixa que por amor nos coloquemos no mundo. Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher o que nós queremos e o que nós desejamos passar. E Ele também nos deixa sofrer, não no sentido de punição, mas que nós consigamos entender os erros praticados. Se eu imprimo uma velocidade inadequada num veículo e perco o controle do veículo, eu não fui castigado por Deus. Eu simplesmente experimentei a consequência de uma decisão, a consequência de uma ação. E isso pode ser trágico. Eu posso perder a minha vida por conta de uma decisão. Aliás, uma decisão de 2 segundos pode trazer consequências de 1000 anos. Isso nos ensina que nós devemos pensar sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, educar o nosso desejo e começar a utilizar esse grande consultor que é Deus, esse Pai amoroso que está ao nosso lado o tempo todo. Deus não castiga, Deus não premia, porque Ele não tem as qualidades humanas. Estes sentimentos nos pertencem. Deus, infinitamente justo e bom, nos oferece oportunidade para a evolução. Isso também os bons espíritos. A todo momento que nós fizermos uma prece sincera e pedir ajuda aos benfeitores espirituais, ou guia espiritual, ou anjo da guarda, ele sempre nos auxiliará e nos inspirará para que nós possamos retomar o caminho que por hora nós saímos. Então nós temos que ter na divindade a certeza de que um pai jamais esquece o seu filho. Como explicar uma criança de 3 anos com um câncer terminal? Como explicar alguém que nasce com paralisia cerebral? Como explicar alguém que fez tudo certo? Uma pessoa honesta, digna, previdente, ele fez tudo certo, mas ele perdeu todo o seu patrimônio. A reencarnação, ela facilita para a pessoa uma compreensão do sentido, da finalidade, do objetivo da vida terrena. É nesse momento que a gente percebe que uma vida é pouco. Uma vida é insuficiente para explicar a complexidade da existência. Nós precisamos de um quadro mais amplo. E esse quadro mais amplo são as vidas sucessivas. Quando nós sabemos que essa vida é uma passagem, é um momento do eterno, nós modificamos os nossos valores, a nossa visão, a nossa concepção existencial. Quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa consciência, mais fazemos a conversão de valores materiais para valores transcendentes. É da lei natural a lei de evolução. Então todos nós iremos evoluir. Evolui-se pela dor? Também. A proposta é que só pela dor se evolua? Não. A evolução, o progresso espiritual deve acontecer pela aprendizagem. Aprender é superar a ignorância, a limitação e atingir um estado mais evoluído. Isso acontece pelo esforço, isso acontece pelo compromisso, isso acontece pela seriedade. A dor
faz parte quando deixamos de cumprir as nossas tarefas. A partir daí, a reencarnação, é claro, é para cada criatura a possibilidade do perdão divino, a forma com que Deus nos possibilita o recomeço para corrigirmos os erros do passado e os de hoje. As pessoas têm tirado muito a sua identidade da sua atividade profissional. Então você pergunta para uma pessoa assim, quem é você? Ele fala, eu sou médico, eu sou juiz de direito, eu sou advogado, eu sou veterinário, eu sou agricultor, eu sou empresário. E na verdade isso não é o que você é o que você faz, uma parte da sua vida. Porque ninguém nasceu médico. A pessoa se tornou médico num determinado momento da vida, mas até esse momento ela foi alguma coisa. As virtudes que eu reencarnei para desenvolver, eu estou desenvolvendo? Porque na infância existe uma expectativa, na adolescência e na juventude uma esperança. E na velhice, então, já existe uma outra situação que é quase sempre do indivíduo não se considerar útil e produtivo para a sociedade. Nós vivemos num momento onde envelhecer é pecado. Envelhecer é feio. As pessoas podem mostrar, podem exibir um monte de situações, mas mostrar o envelhecimento é como se fosse uma ofensa. Porque a pessoa idosa, ela pode não saber ou não poder fazer o que o jovem faz, mas pode realizar trabalhos e tarefas muito importantes e ele então encontrar uma alegria, uma gratificação de continuar vivendo bem. Porque muitas pessoas que tinham uma saúde boa se aposentam e começam a ter doenças, começam a declinar, começam a ter uma qualidade péssima de vida, inclusive orgânica. Qualidade orgânica cai enormemente porque saiu da sua atividade profissional. Eu preciso perguntar-me, o que eu desejo nesta fase? Como eu estou nesta fase da minha vida? Eu posso aprimorar-me? O que eu ainda posso construir? O que eu posso melhorar para o mundo? Quais são as competências que eu posso auxiliar no desenvolvimento? Porque a vida é muito rica, ela tem muitas possibilidades e depois da aposentadoria nós podemos viver emoções únicas que só a aposentadoria proporciona. Em todo momento o espírito ele aprende, porque ele faz experiências diferentes em todos os estágios da vida material. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. E a resposta dos benfeitores é a seguinte: benevolência para com todos, ou seja, querermos bem a todas as pessoas, indulgência para com as falhas alheias, se eu erro, uma outra pessoa também erra, e perdão das ofensas. Quando conseguimos entender que nós não estamos nessa vida só e que nós precisamos do outro para evoluir, que nós estamos juntos no mesmo barco, em busca de uma evolução, em busca de um bem maior, nós vamos entender que fazer o bem para o outro, praticar a caridade, praticar o amor, não é algo que vem por obrigação, mas é algo que preenche o nosso ser e que é algo que surge naturalmente. Auxiliar o outro é auxiliar a nós mesmos. O resumo de tudo que Jesus nos ensinou é o amor. Então o amor e a caridade é o principal objetivo da nossa vida. Ou seja, aprender a amar e viver praticando a caridade, fazendo para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para nós, amando o próximo como a nós mesmos. Amparar aquele que sofre, nós estamos amparando a nós mesmos. Então, sem a caridade, Allan Kardec disse, não há salvação. Sem a prática do bem, sem a prática do amor, indistintamente, seja a quem for, nós não conseguiremos ter um objetivo para a vida e para superar essas dificuldades. É através da dor do outro, do sofrimento do outro e da alegria do outro também que nós vamos nos reorganizando, nos reenergizando e superando os obstáculos diários. São as virtudes que nos farão progredir do mundo de expiação para o mundo de regeneração, onde a fraternidade, a solidariedade possam imperar. Ter o objetivo desta transformação deve ser a nossa questão vital. As pessoas costumam comprar pacotes de viagem
visitar países, visitar cidades, explorar ambientes inexplorados, conhecer línguas novas, pessoas, localidades, etc. Mas há uma viagem que não custa nada. É uma viagem que nós fazemos ao nosso mundo interior. Dentro de nós também há muitos continentes, há muitos países, há muitos locais inexplorados. E toda vez que nós fazemos essa viagem interior, nós nos damos conta de que somos muito mais do que o nosso corpo. De que a nossa vida não se resume à vida presente. Nós somos mais, nós podemos mais e nós sabemos mais. Conectar-se com o coração, com o nosso interior, nos leva a pensar que antes de nascer, nós já vivemos múltiplos lugares, muitas experiências, e que depois da morte, a vida nos aguarda abundante, rica, cheia de belezas e de experiências e de aprendizado na continuidade. É bom pensar nisso, é confortante pensar nisso, mas é também sábio pensar nisso. Conhecer-se nos leva, inevitavelmente, a pensar na riqueza da vida espiritual, na vida que sobrevive à vida material. Vale a pena refletir nisso, vale a pena fazer essa viagem. E o melhor de tudo, não custa nada. Evoluir é nosso destino, até chegarmos à perfeição relativa através da compreensão das leis divinas. Ficamos por aqui. Assista aos programas anteriores no site www.transição.tv e divulgue para os seus amigos. Tchau!